Bom dia, minha gente! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Então, poucos dias atrás, eu fiz um vídeo perguntando quais perguntas você quer me fazer. Então, hoje vai ser as respostas para as suas perguntas, tá bom? Vamos lá. Amado Jesus falou, eu quero sim perguntas e respostas. Eu queria saber um pouco de você e também te conhecer melhor, ok? As pessoas querem me conhecer. O meu cabelo tá mal. As pessoas querem me conhecer melhor. Eu não sei o que falar. Deus é tudo na minha vida. Ele é meu desejo. Ele é tudo que eu quero. Então, falar sobre mim e não falar sobre Deus é uma coisa meio estranha. Ori Martinez fez um monte de perguntas sobre as vacinas do coronavírus e para me responder a essas perguntas, eu não posso porque eu não sei a resposta de nada dessas perguntas, não sei de nada, não sou especialista nisso. Para mim responder as suas perguntas, eu teria que fazer muitas horas de pesquisa e eu não, infelizmente não posso, desculpe. O Washington Damasceno falou, você prega na igreja onde você congrega ou só no YouTube? É só no YouTube, é só aqui, eu não prego não, na igreja. Jonathan Larsen falou, e quando você vem pro Brasil, Lu, hein? Amém, gostei da resposta. Não sei, não tenho planos de ir ao Brasil, quero ir passear, eu quero ir passear, quero ir conhecer alguns de vocês, quer dizer, alguns, quero ir conhecer vocês, gostaria de fazer uma sessão, né, de encontros com vocês, eu queria fazer isso mesmo. Por enquanto, o coronavírus e as restrições do governo não permitem isso, mas talvez um dia no futuro Deus abra as portas, não sei, vamos ver. Áurea Ramos Genelu falou, pecar e não poder confessar a pessoa que foi traída e nem para o pastor, porque a esposa do pastor fala demais e ninguém pode saber o que fazer. Confessar somente a Deus e se arrepender, serei perdoada? Sim, você será perdoada. Confesse somente a Deus e se arrependa e você será perdoada. E Edilene Silva, oi Edilene, tudo bem? Edilene Silva falou como ela se converteu. E ela falou, e você, Lu Arnold, como você conheceu o Senhor? Ah, que pergunta demorada para me responder. Então, eu fiz um vídeo aqui sobre meu testemunho. Você pode assistir esse vídeo depois dessa sessão, perguntas e respostas, mas eu vou responder rapidinho. Sou de uma família não cristã. A minha família vai à igreja anglicana, mas não são nascidos de novo, não conhecem Jesus pessoalmente. Eu fui numa escola anglicana também, protestante, e eles exigiram que nós estudássemos religião em geral e também mais um monte de outros assuntos. E nós estudamos na escola o livro de Lucas, estudamos seriamente o que Jesus falou, o que ele fez e por que essas coisas. E eu decidi, gente, ou é verdade ou não é. Ou ignoro o que estou estudando ou Jesus não é de brincadeira. Ele falou que você tem que amar Deus acima de tudo. Você tem que dar seu coração a Deus. Jesus falar que você tem que amar seu inimigo. Jesus não estava brincando. Ou eu faço isso ou não. E olhei para o mundo, eu vi quantas igrejas tem no mundo. O fato de que o ano reflete quanto tempo que Jesus veio aqui para a Terra e por causa de tudo isso e por causa da influência enorme de Jesus no mundo, a influência dele nas nossas leis e na nossa moralidade aqui na Europa, por exemplo, e eu decidi, olha, o ministério dele foi 3 anos, deve ser verdade, Deus deve ser Jesus e Jesus deve ser Deus e eu acho que Jesus não estava de brincadeira, eu acho que é verdade. E tomei essa decisão de que sim, eu tinha fé que Jesus era verdadeiro quando eu tinha 15 anos de idade na escola. Não conhecia nenhuma igreja evangélica, não sabia que eu tinha nascido de novo e me converti sozinha, assim, com a Bíblia, realmente. E só 2 anos depois achei uma igreja evangélica na minha cidade, na Inglaterra. E, e as coisas começaram ali. Adelia Mascarenhas falou,
Se você confiasse algo ao seu pastor, algo particular sobre alguém, e ele colocasse isso diante da pessoa, a fim de te prejudicar ou te envergonhar, ou seja, ele te traiu, o que você faria? Uau! Que pergunta, gente! Nossa, eu sinto muito, Adelia, se isso aconteceu com você, o que eu faria? A resposta certa é: vai até ele, fale em privado que ele não deveria ter feito isso. Talvez isso seja a resposta certa, mas você não perguntou isso, você perguntou o que eu faria. Eu não faria isso, eu não teria coragem de ir até meu pastor e falar para ele: você me traiu e você me envergonhou e você não deveria ter feito isso. Eu não teria essa coragem. O que eu faria? Eu oraria, eu pediria ajuda para Deus perdoar meu pastor, porque isso é trauma, isso é traumático. E Adelia, você precisa perdoar ele, não importa quão difícil que seja. O que eu faria? Eu não deixaria a igreja, não acho isso certo, a não ser que Deus esteja te chamando para sair da igreja. Se Deus te chamou para ir naquela igreja, Ele não está te chamando para sair, então você precisa ficar lá, você precisa tratar de perdoar o seu pastor e ver se você pode enfrentar ele e falar isso para ele, mas eu não faria isso, porque eu não teria coragem. Talvez você seja uma pessoa mais corajosa do que eu. Eu acho que isso aí é muito complicado, porque o nosso pastor é uma figura de autoridade na nossa vida, e quando uma figura de autoridade e confiança nos trai, isso é terrível, é muito difícil perdoar. Então, tem que orar, tem que pedir a direção do Espírito Santo. Sinto muito pelo que você passou. Trata de perdoar ele, tá? Tiago Silva falou: é tão errado ficar com alguém que não é evangélica? Pois, veja bem, sou solteira e sou separada da minha primeira esposa há mais de 5 anos. E na minha igreja só tem uma jovem solteira e nem me dá bola. Às vezes pergunto a Deus: e agora, Deus, para onde eu corro? Me ajude. Então, Tiago, é necessário você casar de novo? É necessário buscar uma esposa? Talvez a sua resposta é sim, eu quero ser casado, quero compartilhar a minha vida com alguém, eu tenho desejos, eu tenho vontades e eu quero ser casado. Então, tudo bem. Mas eu acho que você não deveria casar com pessoa não cristã. Eu acho que você deveria, se você quer casar de novo, eu acho que você deveria casar com uma pessoa cristã. Mas Lu, não tem na minha igreja. Ok, mas tem internet, tem aplicativos onde só de cristãos, onde você pode conhecer mulheres cristãs e procurar talvez uma esposa ali, ou talvez você tenha um amigo, uma amiga com outras amigas solteiras cristãs. Eu acho que nós evangélicos não deveríamos casar com pessoas do mundo, porque isso é julgo desigual e causa muitas dificuldades e problemas. Já fiz isso, gente. Já fiz isso, sou casada com pessoa do mundo e não é fácil, não recomendo. Eu acho que é pecado, eu acho que está escrito na Bíblia que nós não deveríamos misturar a luz com as trevas, e isso está falando sobre casamento. Então, por favor, gente, não case com pessoa não evangélica. Antônio Marcos dos Santos, uma pergunta sobre a verdade do evangelho. É a razão do amor ou é de coração sincero? Porque Jesus Cristo disse: peça e receberá. E, gente, eu não entendi essa pergunta. Então, pedi para ele esclarecer. E Edilene Silva falou: para você, a verdade do evangelho, a verdade é o amor. E Antônio Marcos dos Santos respondeu: eu perguntei se Jesus Cristo veio ao mundo pelas nossas maldades ou pelos fracos de coração. Eu acho que Jesus Cristo veio ao mundo por causa do amor. Eu acho que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho unigênito para o mundo. Então ele veio aqui porque ele viu que nós estávamos precisados de
sair da lama, nós estávamos precisados de conhecer Ele, nós estávamos tão perdidos que Deus enviou Jesus Cristo para nos resgatar por causa do amor dele. Então, sim, ele veio por causa do nosso pecado. Nós precisamos de um sacrifício do pecado para Deus nos perdoar. Jesus Cristo veio pelos fracos de coração. Sim, porque nós somos fracos, nós somos pessoas, todos nós somos fracos. Não é só, tem aquelas pessoas ali na sociedade que são fracas. Não, todas as pessoas, nós somos fracos, nós somos carne humana e nós precisamos ser resgatados por Jesus Cristo. Espero que eu respondi a sua pergunta. Devani Rigonato Anibal falou: boa noite, Lu. Eu tenho desejo de sair para pregar a palavra, mas Deus ainda não me direcionou. Talvez porque tenho meu marido que depende de mim. Não posso deixar ele só. Ele não enxerga, ele é dependente. Uau, eu entendo que você tem algo na sua casa que depende de você. Mas será que mesmo assim você não pode fazer a obra de Deus? Será que não há nenhuma oportunidade para você talvez direcionar o círculo de oração, começar uma célula na sua igreja? Não há... Você está falando que você quer sair para pregar. Você não pode ir para o centro da sua cidade, começar a pregar, se isso é seu desejo, só uma vez por mês, só no sábado à tarde, só por algumas horas. Se você realmente tem esse desejo de sair, pregar, mas você tem marido em casa, será que você não tem nem 2 horas, 1 hora livre para tentar fazer isso? Eu acho que nós precisamos aproveitar o nosso tempo aqui na Terra o máximo possível para fazer a obra de Deus o máximo que for possível. Mas claro, eu entendo, seu marido não enxerga, sua situação é muito delicada. Mas então eu vou estar orando por você, tá bom? Dalva Limo falou: poderia criar um programa, tipo uma reunião, onde pudéssemos participar ao vivo ou gravado no Gmail Suite, tem aplicativo de reunião e outros como Duo, etc. Quem sabe uma rádio. Conhece o aplicativo Zello? Não conheço, nunca ouvi falar nada disso. Gostei da pergunta. Na verdade, a resposta seria: eu poderia fazer uma live, né? E ficar lendo as perguntas ali. Isso seria muito legal. Mas eu preciso de coragem para fazer isso. Eu tenho... Às vezes eu falo, depois as palavras vêm em inglês, não sei falar, tenho que pesquisar. Depois eu começo a falar e percebo que estou indo na direção errada e começo de novo. É por isso que é bom estar aqui editando o vídeo e não fazendo uma live. Eu preciso de criar coragem. Eu não conheço o aplicativo Zello. Denis Matos falou: por que pedir desculpas pelo barulho da água? Deus usa os detalhes para nos dizer coisas. Ficou até parecendo um efeito especial. Acredito que seja algo referente ao derramado do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Você deveria pensar em colocar uns efeitos desses durante a oração. Eu vou te falar por que eu pedi desculpa do barulho de água. Porque alguém lá em cima desse prédio ou deu descarga no vaso sanitário e a água estava saindo, então era o barulho da água do vaso sanitário, ou seja, era sujeira, ou a pessoa tinha tomado banho e era água suja do banho que estava saindo. É por isso que eu pedi desculpa, porque é água suja. Mas sim, você tá certo, tinha um barulho lindo e eu concordo. E seria bom eu colocar uns efeitos durante a oração. Eu deveria fazer isso, infelizmente, como faço um vídeo por dia, me falta tempo. Mas no passado eu fazia isso, fazia essas coisas. E talvez eu deveria pensar em fazer isso. Então, gente, a sessão perguntas e respostas acabou. Espero que você esteja gostando. Se você tem mais algumas perguntas para mim, você pode usar esse vídeo. Talvez eu faça isso de novo. Se tiver várias perguntas, né? Pergunte aqui embaixo. Se você quer saber, quando você fala assim, Lu, quero saber sobre você, eu não sei o que falar. Tem que ser uma pergunta mais específica. Tá bom, gente? Então, deixe mais perguntas aqui embaixo. Se você conseguiu assistir até agora, esse vídeo tá muito longo, tá bom? Deus abençoe você. Um beijinho, tchauzinho.